Eu quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente para darmos continuidade nos estudos da Escola Bíblica Dominical, desse último trimestre de 2022, aonde nós estamos estudando as cartas paulinas, ou as epístolas paulinas, uma segunda parte. E lembrando que os nossos estudos para a Escola Bíblica Dominical desse trimestre está sendo para a classe de adolescentes, e a lição de hoje já é uma terceira lição, e aonde nós estudaremos nessa terceira lição, e ela tem por título a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. E como de costume, assim elaborada a lição pelos nossos irmãos comentaristas, alguns objetivos a serem alcançados. Um primeiro objetivo é conhecer os propósitos das cartas, primeira e segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Um segundo objetivo é saber as funções e a responsabilidade de todos dentro da congregação. E um terceiro objetivo é reconhecer que as cartas foram escritas para o nosso ensino, já trazendo para os dias atuais. O texto áureo, ele está registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 16, que está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. E aí, partindo para a leitura bíblica em classe, que nós não faremos a leitura, mas é bom a gente citar, ela está na primeira carta mesmo, o capítulo é o 4, versículos do 6 ao 16. E aí, então, partimos já para a nossa introdução. No estudo de hoje, veremos as cartas de Paulo a Timóteo e conheceremos os propósitos pelos quais o autor, o próprio apóstolo Paulo, com amor e dedicação, orienta o seu filho na fé, as exigências e a natureza do chamado dos oficiais da igreja, bem como o cuidado com os diversos grupos da casa de Deus. E assim a nossa lição, sendo repartida como costume pelos nossos irmãos, o primeiro tópico, um segundo tópico e um terceiro tópico, e assim então partiremos para a nossa conclusão, mas indo já para a lição propriamente dita, dentro do primeiro tópico, que tem por título o contexto histórico das cartas, aonde o nosso comentarista coloca para nós da seguinte maneira: as cartas paulinas de 1º e 2º Timóteo inicialmente revelam o chamado do escritor, apóstolo de Jesus Cristo, e a sua íntima relação com o destinatário, o seu filho na fé, Timóteo, a quem com liberdade e carinho trata como filho na fé. Assim, traz as orientações claras, diretas, e com a certeza da aceitação pela fé não fingida que habitava em seu ser, bem como o dom de Deus recebido através da imposição das mãos do apóstolo. Então, já nesse primeiro comentário, nessa primeira parte desse contexto histórico, ou dentro do estudo das cartas, 1º e 2º Timóteo inicialmente revelam o chamado do escritor, o próprio apóstolo Paulo, que se considera ou é chamado aqui de apóstolo de Jesus Cristo. E também mostra a sua íntima relação com o seu destinatário, que é aqui na ocasião Timóteo, a quem com liberdade e carinho ele trata como seu filho na fé. E assim, tratando Timóteo com carinho, com muito amor, e sendo ele um filho na fé do apóstolo Paulo, assim traz a ele orientações claras, diretas
e com a certeza da aceitação do próprio Timóteo pela fé não fingida que habitava em seu ser, bem como o dom de Deus recebido através da imposição das mãos do próprio apóstolo Paulo. Então aí já de início fica revelado para nós a maneira como Paulo ele trata Timóteo então como o seu filho na fé, e assim trazendo essas orientações claras e diretas, e ele tendo em si a certeza da aceitação por parte de Timóteo, vendo em Timóteo uma fé não fingida que habitava no ser dele, e entendendo então como essa fé sendo um dom recebido da parte de Deus, através da imposição das mãos do próprio apóstolo Paulo. E aí a primeira carta revela para nós a missão do jovem obreiro ou do jovem Timóteo, permanecer em Éfeso para combater o ensino de outras doutrinas e o desvio de finalidade no exercício da fé, que não traz edificação, mas somente contendas. Então, a finalidade principal da primeira carta de Paulo a Timóteo revela a missão que esse jovem obreiro teria pela frente. Lembrando que Timóteo, ele era pastor ali em Éfeso, e Paulo então estabelece Timóteo para ser pastor ali, para combater o ensino de outras doutrinas ou de falsas doutrinas que supostamente estavam querendo ser inseridas no contexto ali dos nossos irmãos em Éfeso, e tinha por princípio e finalidade o desvio da fé dos nossos irmãos. E na verdade essas falsas doutrinas, elas não traziam uma edificação, mas elas poderiam gerar na vida dos nossos irmãos contendas por conta desses falsos ensinamentos. Então, Timóteo foi estabelecido ali exatamente para isso, para combater esses desvios e essas falsas doutrinas que, na verdade, estavam ali rodeando os nossos irmãos em Éfeso. E isso nós conseguimos perceber e ver pela própria Escritura, na primeira carta mesmo, capítulo 1, versículos 3 e 4. E indo para a segunda carta, dentro desse primeiro tópico, o contexto histórico das cartas, na segunda carta nós vemos o escritor por várias vezes exortando seu filho na fé a se manter firme no chamado, a cada dia se fortalecer na fé e a não se envergonhar do evangelho, mas sofrer com alegria as aflições e perseguições como todos que vivem verdadeiramente em Cristo, sabendo em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, a finalidade da segunda carta, e o escritor, por várias vezes, ele exorta o seu filho na fé. E qual é a exortação do apóstolo Paulo para o seu filho na fé? Para ele se manter firme nesta mesma fé e se manter firme também no chamado, sabendo que não foi o homem quem chamou Timóteo para ser um obreiro da seara do Senhor, mas foi o próprio Deus que chamou Timóteo e a cada dia então capacitando Timóteo para ser um obreiro aprovado. Mas lembrando que existia um Paulo na vida de Timóteo, e aqui a exortação do seu pai na fé é que ele se mantivesse firme nesta mesma fé e no chamado dele. E a exortação era para que ele se mantesse fortalecido e a cada dia se fortalecesse nesta mesma fé, e para que ele não se envergonhasse do evangelho,
Lembrando que o próprio apóstolo Paulo mesmo, ele usa essa expressão lá na carta de Romanos, no capítulo 1 e o versículo 16, ele mesmo dizendo, e é por isso que ele vai exortar o seu filho na fé, não se envergonhar do evangelho. O apóstolo Paulo, as suas expressões são essas: pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o mesmo evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E agora, em segunda carta a Timóteo, ele está exortando o seu filho na fé a não se envergonhar também deste evangelho. Mas observem bem que a exortação é para que Timóteo, então, sofresse pela causa do evangelho com alegria as aflições e as perseguições, como todos os que vivem verdadeiramente em Cristo, sabendo em quem ele estava crendo. Ou seja, olha a exortação do apóstolo Paulo para Timóteo, para que ele sofresse com alegria as aflições e as perseguições. E Paulo faz questão de trazer à memória de Timóteo que ele não estava sofrendo sozinho, mas que todos aqueles que estavam inseridos dentro deste plano da obra de Deus, eles estavam também sofrendo e padecendo pela mesma causa, mas tendo uma certeza e uma convicção dentro de si. A certeza que eles tinham era de que o próprio Senhor desta obra estava com eles e que ele era poderoso para guardar o depósito daqueles que foram chamados por este Senhor até aquele grande dia. Então, nós já entendemos que o sinônimo, então, aqui, o Evangelho, ele traz aflições, ele traz perseguições, ele traz lutas, mas a exortação bíblica é para que superemos isso com uma viva esperança dentro do nosso coração, tendo a certeza e a convicção de que o Senhor desta obra está conosco. E sabemos que temos crido nele, e que ele, nós estamos certos, estejamos certos, que ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. E assim, então, segundo tópico, conselhos aos oficiais da igreja, presbíteros e diáconos. Nas epístolas, Paulo orienta Timóteo quanto à sua vida ministerial e também critérios para a separação de homens e mulheres para as atividades da igreja. A lista das qualidades pode até causar alguma estranheza, porém, todos os requisitos têm coerência lógica, administrativa e espiritual. Então, agora vendo aqui que tanto na primeira como na segunda, Paulo vai orientar Timóteo com relação à sua vida ministerial, ou seja, o seu chamado, a obra que Deus colocara então nas suas mãos, e vai direcionar Timóteo a critérios estabelecidos pelo próprio Deus para a separação de homens e mulheres para as atividades da igreja. Lembrando que Timóteo ele não conseguiria jamais fazer a obra de Deus sozinho. E lembrando que Paulo é missionário, Paulo é um desbravador. Paulo ele era um homem que não parava num lugar especificamente por muito tempo. Ele desbravava, implantava a igreja, deixava alguém capacitado e ia fazer a obra porque era dirigido pelo Espírito de Deus, mas ficava alguém por onde o apóstolo passava. E aqui vemos em Timóteo que a orientação de Paulo quanto à separação de homens e mulheres para as atividades da igreja era estabelecido um critério já pelo próprio Deus. E vemos que era necessário que houvesse qualidades nestas pessoas, e essas qualidades poderiam até causar alguma estranheza. Porém,
dentro do plano de Deus estabelecido, dentro desses critérios, ainda que alguns tinham por estranheza, mas eram requisitos que tinham coerência lógica, administrativa e espiritual. E aos diáconos, como no princípio da instituição da função, e isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 1 a 7, cabe aos serviços de apoio. Essa é a função específica do diácono. Lembrando que os diáconos foram instituídos para servir as mesas. Lembrando que houve uma contenda entre as mulheres gregas e as mulheres judias. E aí, então, dentro dessa contenda que houve entre elas, houve a necessidade de separação de diáconos ali para servir as mesas. E aqui dentro desse assunto, vemos também que os diáconos aqui, cabe a eles o apoio, podendo ser acrescentadas novas atividades, dependendo das necessidades que forem surgindo. Então, Paulo também ele vai ter esse cuidado de orientar Timóteo acerca do diácono, qual era a sua função e o que cabia ao diácono, então, ser colocado para que ele pudesse fazer. E se na necessidade que surgisse dentro da obra, dentro desse aspecto de novas atividades, era então era atribuído isso também aos diáconos, além desses serviços de apoio. Então, Paulo também tem esse cuidado de orientar Timóteo nesse aspecto. E aos presbíteros ou pastores, cabe a condução do rebanho de Deus através da oração e do ensino da palavra. Ou seja, os diáconos foram separados para o apoio, para que os pastores e os presbíteros então pudessem se dedicar mais à oração e ao ensino da palavra. Por quê? Porque a responsabilidade específica de um pastor, de um presbítero, que é a mesma coisa, é conduzir o rebanho de Deus. E isso vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 4. A estes presbíteros ou pastores, recomenda que sejam exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, alicerçando-se nas Escrituras para ensinar e exortar a igreja. Destaca também o cuidado com as falsas doutrinas, a soberba religiosa e a avareza. E aí a exortação do apóstolo Paulo, aqui resumido para nós, também o cuidado o homem de Deus, aqui no caso presbíteros e pastores, deve trilhar o caminho da justiça, do amor e da fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, deixando todo o embaraço e pecado para se dedicar ao episcopado, se dedicar ao chamado. Então observem que a exortação agora é aos presbíteros e pastores que estão à frente do rebanho com a responsabilidade de conduzi-los, mas a recomendação é que estes sejam exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, alicerçando-se nas Escrituras para ensinar e exortar a igreja. Olha quanta coisa. Paulo, então, ensinando ou exortando a Timóteo para que fosse exemplo para o rebanho. E em vários aspectos, Timóteo, como pastor, tendo que servir de exemplo para o rebanho, até porque quando Timóteo fosse ensinar acerca que Paulo havia instruído ele para que ele já tivesse exatamente isso. Por isso que logo vai destacando-se nas Escrituras para ensinar e exortar a igreja.
E aí uma outra exortação é as falsas doutrinas e a soberba religiosa e a avareza. Que o homem de Deus deve trilhar o caminho da justiça, do amor e da fé, deixando todo o embaraço, todo o pecado e se dedicando ao episcopado ou ao chamado para o qual ele foi chamado, com uma exortação ainda, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E aí nós temos aqui a referência, Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, que nós não estaremos lendo. E agora fica evidente que assim como é exigido aos oficiais da fé, tais atributos devem se evidenciar na vida de todo crente. Agora, presbíteros e pastores enquadrados dentro desse critério das Escrituras, sendo exemplo, dando testemunho, homens que são verdadeiramente alicerçados e têm por base as Escrituras, e agora então ele pode transmitir isso através da sua vida e assim passando para todos os demais crentes que os ouvem, a terem também este mesmo desejo do bom exemplo, do bom testemunho, tendo como princípio base as Escrituras Sagradas, fugindo de todo o pecado, de todo o embaraço, e assim também olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. E aí, indo para um terceiro tópico, as recomendações aos diversos grupos da igreja. Assim como na sociedade, os diversos grupos participantes da congregação também receberam a atenção de Paulo, que orientou Timóteo como proceder e ensiná-los. No capítulo 2 da primeira carta, a partir do verso 9, Paulo orienta o grupo feminino, ou Paulo orienta Timóteo a orientar o grupo feminino quanto ao cuidado para uma apresentação honesta, com pudor e modéstia, com a clara intenção de eliminar o exibicionismo e a erotização, ressaltando que a serva do Senhor deve chamar a atenção por suas boas obras, e não através de joias, penteados ou roupas. E aí é um assunto um tanto quanto pertinente, mas nós precisaríamos de mais tempo para nos dedicarmos a isso, mas aqui fica claro, bem resumido, o comentarista foi muito feliz, que agora então Paulo se dirige a Timóteo com relação a ele se dirigir ao grupo feminino na igreja, e qual era a recomendação para este grupo feminino? Que elas deveriam de se apresentar com traje honesto, com pudor, com modéstia e revelando e tendo uma clara intenção de eliminar todo o exibicionismo e a erotização, ressaltando que a serva do Senhor deve chamar a atenção por suas boas obras e não através de joias, penteados ou roupas. E aqui não atribuindo isso a todas, mas se referindo ao grupo feminino, Paulo está se dirigindo a Timóteo para que Timóteo então oriente a esse grupo feminino com relação ao seu testemunho, a maneira como a mulher de Deus ela deve se portar, de que maneira ela deve chamar a atenção. E aqui está escrito que deve chamar a atenção os comentários que deve se ter de uma mulher de Deus são esses: uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus, ao contrário do que o comentarista coloca, que ela não pode ser uma mulher que quer se exibir, trazendo essa ideia de uma erotização através das suas vestes, através dos seus penteados, através das suas joias,
ou através das suas roupas. Lembrando que é estabelecido um padrão da parte de Deus para a sua igreja. A maneira como nós devemos nos vestir, a maneira como nós devemos nos portar. E em tratando-se desse grupo feminino, há um cuidado a mais, por conta deste mundo que nós vivemos, onde tudo gira em torno desse exibicionismo e dessa erotização, principalmente através da roupa. Mas a exortação do apóstolo para Timóteo, para que exortasse as nossas irmãs, lá na igreja em Éfeso, era essa, que elas deveriam chamar a atenção por suas boas obras, e não por coisas aparentes, roupas, penteados e joias. E já em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 1 a 16, nós não vamos ler, temos a orientação quanto ao trato e cuidado com os da melhor idade. Aí são os nossos idosos, né? Responsabilidade essa, primeiramente, da família, dos filhos, e na ausência dessa, a igreja. Lembrando que o abandono o que abandono de Deus negou a fé e é pior que o infiel. Entretanto, não tira a responsabilidade da igreja, família na fé, amparar e cuidar, razão pela qual foi instituída a função diaconal. Mais uma vez nos reportando a capítulo. No capítulo 6 mesmo da primeira carta, Paulo orienta os servos, hoje chamamos de colaboradores, ou servidores, destacando o dever de sempre darem o seu melhor como se estivessem fazendo ao Senhor. Olha quanta exortação nós temos na primeira e na segunda carta de Paulo a Timóteo. Orientação quanto ao trato com os de melhor idade, a responsabilidade primeiramente com a família. Olha só. E aí, lembrando que isso nós precisamos colocar na balança, porque o primeiro ministério a nós concedido foi a família, e nós não podemos deixar a nossa família para nos empenharmos totalmente, 100%. A obra, sim, nós e a nossa família, mas não no sentido de deixar a família e fui chamado por Deus e foi Deus que me chamou e eu esqueço da minha família. Não, o meu primeiro ministério começa dentro do meu lar. A minha família é o meu ministério. Então, se eu abandono os meus, eu neguei a fé e sou pior, me torno pior do que o infiel. E essas são palavras de Paulo a Timóteo, para que Timóteo orientasse então os irmãos agora lá na igreja em Éfeso. E aí a gente vai ver que nós temos essa grande responsabilidade, sim, na igreja, mas tendo em vista como que prioridade a nossa família. E aí ele vai orientar os servos no capítulo 6, que hoje nós chamamos de colaboradores ou servidores, destacando a esses o dever de darem o seu melhor como que se estivessem fazendo para o Senhor Jesus. E aí nós temos a referência de Colossenses capítulo 3, versos 22 a 25, que depois os irmãos podem estar comentando em suas respectivas classes. E finalizando, o apóstolo exorta os ricos, aí fala dos patrões, a fazerem o bem e o que for justo, sendo ricos, inclusive de boas obras, as quais a traça nem a ferrugem podem destruir, bem como um alerta quanto ao cuidado de não colocarem o coração nem a confiança no dinheiro, mas em Deus. Então, resumidamente, essas são as exortações do apóstolo Paulo a Timóteo, e que o comentarista deixou claro para nós aqui dentro, né, do seu escrito, resumidamente, o que se espera de um obreiro
de alguém que foi chamado por Deus para o exercício do ministério. Exortações também àqueles que são colaboradores ou servidores de uma empresa, a maneira como eles devem fazer o seu melhor, como que se estivessem fazendo para o Senhor Jesus. E aí agora uma exortação também para os patrões, o empregador, né, o dono da empresa, que ele deve fazer o que for bem justo, sendo ricos também de boas obras, as quais nem a traça nem a ferrugem podem destruir. E o alerta também para esses patrões, não colocar no coração e nem a confiança na incerteza das riquezas ou no dinheiro, mas depositando toda essa confiança em Deus. Então esse era o trabalho de Timóteo acerca de exortar esses grupos dentro da igreja. O grupo das irmãs, o grupo de jovens, os irmãos de melhor idade e também obreiros que haviam sido estabelecidos, a maneira e os critérios estabelecidos. E assim, temos a referência do 5 verso e também a referência de Colossenses capítulo 4 e também o verso 1. E assim sendo, partimos para a nossa conclusão. Conhecemos hoje as importantes epístolas de Paulo a Timóteo que nos orientam a cada dia a perseverar na fé, cumprir o chamado, sabendo que do Senhor vem a recompensa. Apesar das atividades da vida, precisamos estar prontos a responder. Em quem temos crido? E aí então assim nós concluímos a nossa lição, a lição de número 3, aonde estudamos resumidamente a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. E assim que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.